Ok, boa tarde, que a paz de Cristo esteja com todos. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, meditando. Também eu agradeço ao Ministério, né, Escola da Bíblica Mundial por essa oportunidade. É bom estar aqui com irmãos que fisicamente eu não conheço, mas somos uma família. Estou muito feliz em poder estar essa tarde junto com vocês. O tema que vamos refletir um pouco hoje à tarde, ele é bem interessante. Então, eu fiquei bastante refletindo sobre a pergunta, não é? Por que devemos nos reunir? É um diálogo bem interessante quando se fala em reunir, que é o mesmo que congregar. Então, alguns versículos vamos meditar nesta tarde para compreender a importância dessa pergunta. Então, eu fico pensando, enquanto eu não entender por que o sentido, né, de se reunir, não é o que me faz estar presente em reunião com a Irmandade. Então, duas perguntas também, não é, que vamos fazer para compreender qual é o sentido de cultuar. Então, eu primeiro preciso entender o que significa cultuar e depois a segunda pergunta é quais os benefícios que temos quando estamos reunidos. Então, tudo isso faz parte da nossa compreensão, que isso nos motiva a estar presente quando a igreja se reúne. Então, vamos ver alguns versículos para refletir de acordo com essas perguntas. E em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele nos dá nesse versículo uma exortação bem interessante para qual o sentido de cultuar. Entender o que é cultuar. Então, vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12, versículo 1. A palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, podemos compreender nesse versículo aqui o sentido de que é cultuar. Nós vamos ver aqui Paulo dizendo, iniciando, rogo-vos. Então, essas palavras que Paulo diz aqui, rogos, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, um esforço, se esforça. Ou seja, esse esforço requer humildade. Então, quando nós estamos pensando em cultuar, é como Paulo está dizendo, olha, esforça com humildade. Também um tipo de palavra que nos transmite, como até o Paulo como se estivesse apelando, né? Pelo amor de Deus, entenda isso. Então, mas eu gosto mais de pensar o seguinte, né? Olha, se esforça com humildade. Então, o que nós devemos nos esforçar com humildade? Aí Paulo diz, apresentar. Então, aí vem o termo cultuar, porque cultuar, a palavra cultuar, ela tem um sentido de retribuir. Então, quando nós estamos reunidos, estamos fazendo o quê? Apresentando como uma forma de retribuição. Então, isso é o que me faz refletir todas as vezes que eu estou me dedicando para reunir com a igreja. Então, eu estou retribuindo. Então, eu me pergunto o seguinte: o que foi que nós ganhamos para poder retribuir? Entende? Então, esse é o sentido. O que foi que Cristo fez por nós? Morreu lá na cruz por nós, certo? Sacrifício. Aí Paulo, como se Paulo disse, olha, entenda isso com humildade e retribua. Como essa retribuição? Apresentando-se
como sacrifício vivo. Então, como o próprio Jesus Cristo se sacrificou pela igreja, quando nós estamos reunidos, devemos ter essa mentalidade de retribuir, porque Cristo morreu por nós. Então, nós devemos ter um sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo, aí Paulo diz, agradável a Deus. Então, aí isso me dá um sentido bem amplo sobre cultuar. Porque quando nós estamos reunidos, quem tem que se agradar? Paulo diz, Deus. Então, aí, por que nós estamos retribuindo? Porque Cristo morreu por nós. É o sentido de cultuar. Então, por que devemos reunir? Primeiramente, porque Cristo morreu por nós. Porque devemos retribuir, é uma retribuição, uma gratidão a Deus por causa de Jesus Cristo. E nosso momento de estar reunidos tem que ser algo agradável a Deus. Aí Paulo diz que é o culto. Que é o culto racional, né? Ou seja, raciocínio, nossa mente. Então, só nesse versículo 1 de Romanos, capítulo 2, nos dá um sentido bem amplo porque devemos nos reunir. Primeiramente, nós muitas vezes, quando estamos reunidos, qual é a nossa mentalidade? Olha, eu quero ver o irmão, não é? Isso é bem legal. Eu quero ver o irmão. Eu gostaria de, eu quero estar reunido para ouvir a palavra, para louvar a Deus. Então, isso é benefícios de estar reunido. Mas cada vez que nós dedicamos a estar presente, ou seja, reunir, aí a mentalidade de cada um estamos fazendo isso como meio de retribuir, uma retribuição humilde e agradável a Deus. Aí, por que nós louvamos a Deus quando estamos reunidos? Aí, reunir significa louvar, também ela traz o sentido de exaltar. Nós exaltamos a Deus, agradando a Ele por meio de louvor quando estamos reunidos, porque Ele nos amou e mandou seu Filho por nós. Então, aí o louvor tem outro sentido, porque é um louvor de exaltação a Deus, de gratidão a Deus. Isso é retribuição. Por que nós ofertamos a Deus quando estamos reunidos? Porque Deus ofertou primeiro para nós, seu Filho. Então, nossa oferta também é um modo de retribuir. A ceia é um memorial. Então, a ceia é uma lembrança, né? Estamos lembrando a morte de sacrifício. Então, é o momento de celebrar, de retribuir, né? Em memória de Jesus Cristo, porque ele morreu por nós. Então, quando eu paro para pensar que reunir, não é que é o mesmo que cultuar, é uma maneira de estar retribuindo a Deus, porque ele nos amou primeiro, meu esforço vai melhorar para estar presente nas reuniões. Aí, como Paulo diz, apresentai-vos como sacrifício vivo. Por que estamos apresentando como sacrifício vivo? Porque é agradável a Deus. Aí, quando nós estamos reunidos e Deus está se agradando, aí vem os benefícios. Os benefícios que é a comunhão, os benefícios que é a edificação, os benefícios que é o momento de alegria, estar com irmãos. Tudo isso é um benefício porque estamos retribuindo a Deus, porque Ele fez por nós primeiro. Então, cultuar é algo muito importante. Não é só em pensar que eu estou retribuindo porque Cristo morreu por mim, certo? Eu devo me esforçar o máximo possível para estar presente nos momentos de reuniões. Sacrifício vivo, como Paulo demonstra aqui em Romanos capítulo 12. Aí a segunda pergunta que vamos refletir é o seguinte: quais os benefícios de estar reunidos? Certo? Aí, Hebreus,
Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Hebreus, capítulo 10. Eu creio que quando se trata em congregar ou reunir, é um dos textos mais comentados, né? Hebreus, capítulo 10. Mas vamos refletir nesses versículos, ok? Para entender a palavra de Deus para nós, a partir do versículo 22 até o 25. Então, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de algum. Antes façamos admoestações, tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Então, que belas mensagens, que belas palavras aqui, né? Que bela mensagem podemos tirar do versículo 22 até o 25 para melhorar o nosso entendimento, porque nos reunir. Aí aqui vai trazer os benefícios, né? Como, por exemplo, 22 diz, aproximemos. Devemos se aproximar, que tem o sentido de quê? Apresentar. Nós devemos apresentar a Deus com o quê? Com um coração sincero, com um coração puro, né? Então, quando estamos reunidos, devemos estar na presença do Senhor com um coração sincero, ou seja, com humildade. Como Paulo falou lá em Romanos 12, versículo: rogo-vos, irmãos, então, se esforce humildemente com um coração sincero. Então, quando nós estamos reunidos, um coração sincero, um coração purificado, aí vem o termo lavado com o corpo com água pura. Então, nós somos purificados. Por isso que devemos se aproximar. É bem interessante o termo se aproximar, porque aproximar significa que está próximo. Você não chegou, você está próximo. Então, se estamos próximos, isso determina que devemos cada vez mais dedicar, não é? Porque, olha, ainda não alcançamos, estamos próximos, continua até chegar lá. Então, quando nós chegamos, olha, já cheguei. É como se desse um pouco de acomodismo. Não chegamos, estamos próximos. Continua a caminhada, continua a luta, continua a perseverança. Então, eu gosto bastante, porque a Bíblia sempre demonstra isso para nós. Buscar, ou seja, buscar é algo contínuo, né? Sempre está querendo encontrar. Aproxima-se, certo? Se esforça. Então, tudo isso são palavras que, como cristão, nós devemos desempenhar cada vez mais. Então, apresentar, se esforçar na presença de Deus, que é o reunir, com o coração sincero, com o coração purificado e lavado. Ou seja, aqueles pecados não habita mais em nossas vidas. Esse é um dos benefícios, certo? Nós temos coração sincero, nós temos um coração purificado, nós temos um corpo lavado por causa de Jesus Cristo. Aí faz refletir mais uma vez o termo retribuir. Então, por causa de Cristo, hoje nós temos um coração sincero, hoje nós temos um coração purificado. Então, quando estamos aqui é um meio de reunir. A igreja está aqui. Então, estamos aqui agradando a Deus nessa tarde, com corações sinceros, com corações purificados. Então, isso
Deus se agrada. E estamos o quê? Se esforçando, né? Aproximando-se cada vez mais. Aí no versículo 23, tem uma palavra de esperança. Guardemos firmes, há uma promessa. Então, o meio que nós estamos reunindo, benefício, é para nos mantermos firmes, porque há uma promessa, há uma esperança. Então, o reunir nos motiva a estar próximo dessa promessa. Promessa essa que o próprio capítulo diz. Então, outro benefício que atribui por estarmos dedicados a reunir, porque tem uma promessa. Então, se há uma promessa, precisamos de fidelidade para alcançar a promessa. E essa fidelidade está cada vez mais quando estamos reunidos, congregando. É por isso que é muito importante o entendimento de reunir. Mais uma vez, estamos retribuindo a Deus o que ele fez por nós, por meio de Jesus Cristo, e estamos na busca, né, aproximando da grande promessa que há para aqueles que têm um coração sincero, um coração purificado, um corpo lavado. Ok? Então, aí no versículo 24 vai dizer algo bem importante que acontece quando estamos reunidos, congregando. Vai dizer: consideremos também uns aos outros para estimularmos. Então, quando estamos reunidos, só não estamos retribuindo a Deus o que ele fez por nós, como também estamos estimulando um ao outro. Ou seja, nós estamos motivando uns aos outros. Que motivação é essa? Que estimulação é essa? Aí a Bíblia diz: o amor. É por meio do reunir que nós temos a prática do amor e também as boas obras. O amor cristão precisa ser um resultado na prática. E essa prática, por estar estimulando um ao outro, essa prática por estar motivando um ao outro para permanecer fiel, é no reunir. É quando estamos congregando. Então, como é bom ver aqui nossos irmãos, né, eu creio que é Sergipe, África, eu creio que Bahia, né, Salvador, tem irmãos aqui do Recife, né, nosso irmão aqui, Armindo, que está aqui no Recife, é da África. Então, nós estamos aqui estimulando um ao outro. É como se a nossa presença estimulasse, disse: irmão, permaneça fiel. Temos uma promessa. Olha, quem fez a promessa é fiel. Temos uma esperança. Isso, sem palavras nenhuma, motivamos o irmão. Só está aqui presente. Olha, como seria esse momento se vocês não tivessem presente? Não teria como. Eu ia ficar como? Triste, desmotivado, não é? Aí agora, quando nós estamos aqui, né, presente, quando eu vejo todos vocês, isso que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão me motivando. A presença de vocês faz o quê? A mensagem que vocês trazem para mim nessa tarde é o seguinte: Adélio, se aproxime cada vez mais. Você tem uma promessa. E quem fez a promessa é fiel. Não deixe de reunir. Aí eu estou aqui alegre. Eu me sinto amado só por ter a presença de vocês. Isso é benefício do que reunir. A irmandade precisa entender isso. A igreja precisa entender isso, na igreja em geral, né? Porque muitas vezes parece que irmãos chega simplesmente no local como se fosse uma rotina, sabe? De senta, aí espera, inicia, aí depois conclui. Tchau, irmão. Até semana que vem. Não, não. Olha, muda a mentalidade, irmão. Primeiramente, você está aqui individualmente porque está retribuindo a Deus
o que ele fez por você, que é Jesus Cristo. O segundo é o conjunto, a unidade, né? A irmandade. Ali estamos estimulando um ao outro em amor e para o que? As boas obras. Então, o resultado prático de reunir, isso significa que devemos cada vez mais também incentivar um ao outro a servir. Então, quando estamos reunidos, precisamos de servos, não é? Precisamos cada um servir. Mas esse servir, quem deve se agradar? Deus, conforme Romanos capítulo 12. Então, quando o irmão está servindo, né, seja louvor, seja abrindo a porta do local onde a igreja se reúne, né, os irmãos que limpam o salão, tudo isso é uma forma de servir, é uma forma também de gratidão a Deus. Então, isso é uma demonstração da prática de amor uns aos outros. Reunir. Eu gosto bastante de pensar, quando o irmão está preparando os louvores, o sermão, eu penso o seguinte: por que eu devo estar presente? Bom, tem vários pontos, né? O primeiro que eu gosto de pensar constantemente é porque estou retribuindo a Deus o que ele fez por mim através de Cristo Jesus. O outro são os benefícios de estar com os irmãos e estimular. E o outro ponto que eu sempre penso é que o irmão preparou aqueles louvores, preparou aquele sermão, preparou aquele devocional, pensando em nós. Então, por amor ao irmão que dedicou tempo, não é, na semana para preparar o estudo, para os irmãos que tiraram tempo para limpar o local, né? Vamos pensar também, por exemplo, no primeiro dia da semana, no domingo, as irmãs ou os irmãos que prepararam os elementos da ceia do Senhor. Ele não fez pensando em si próprio, ele fez pensando em quem? No outro. Então, por amor ao irmão que se dedicou seu tempo para fazer tudo isso, para estarmos na presença de Deus, eu preciso estar lá, para motivar o irmão cada vez mais a continuar com o hábito do servir. Mas se o irmão prepara tudo e chega no dia, não tem ninguém, ele vai ficar tão triste, né? Nunca mais vai querer fazer. Diz, não, irmão, né? Grato por você preparar isso para nós, grato por limpar o salão, grato por preparar a reflexão, grato pelos louvores, grato pelos elementos da ceia e tudo mais. Grato. Então, e nós estamos motivando uns aos outros em amor. Então, devemos adorar a Deus, que é o cultuar. O cultuar é um ato de adoração, certo? Então, esse ato deve ser regularmente, de modo que cresçamos cada vez mais. É como diz aqui, né? Para crescermos. Então, o reunir é o momento que estamos nos alimentando para crescer cada vez mais, principalmente lembrando da promessa que há para aqueles que têm um coração sincero, para aqueles que têm um coração purificado, para aqueles que são lavados. Aí no versículo 5, 25, vem o grande mandamento, certo? Não deixamos de congregar. É um verbo, se é um verbo, é um mandamento, é uma ordenança. Não deixe de congregar. Ou seja, quando não estamos congregando, então não estamos praticando o amor, porque não estamos congregando. Porque a prática do amor é quando estamos reunidos. Não estamos demonstrando servir, porque eu não estou presente. Como é que eu vou servir sem estar presente? E, principalmente, eu não estou valorizando o sacrifício de Cristo na cruz por mim, porque eu não estou retribuindo. Então, olha a importância de reunir. Praticar o amor, praticar o ato de servir e praticar o reconhecimento, ou seja, a retribuição a Deus pelo amor
que ele teve por nós. Então, os cristãos, ou seja, todos nós, devemos encontrar esse meio, né? Devemos encorajar cada vez mais, né, uns aos outros para reunir, exortar uns aos outros. Devemos cada vez mais estar exortando, irmão. Lembre-se, você deixando de reunir, não é? Como é que você vai estar bem? Como é que vai ter a prática do amor? Como é que vai ter a prática do servir? Como vai ter a prática do retribuir? Tudo isso estamos atribuindo quando estamos reunidos. Então, esses versículos, tanto de Romanos, capítulo 12, como de Hebreus, capítulo 10, do versículo 22 a 25, principalmente o 25, ele não está dizendo o seguinte: não estimulamos um ao outro a congregar. O versículo ele está dizendo: devemos congregar para estimular. Entende? Ele não está dizendo, irmão, congrega. Está estimulando para congregar. Não. Ele está dizendo, congrega para você estimular. Ou seja, primeiro se reúne para poder estar estimulando. Estimular o quê? A prática do amor, a prática do servir e a prática do retribuir. Tudo isso quando estamos reunidos. Quando a palavra diz deixar, diz não deixar, né? Não deixe. Mas a partir do momento que deixa de estar presente, de deixa de se reunir, isso significa que está abandonando. Olha, eu estou abandonando a prática do amor um com o outro. Por quê? Porque eu não estou reunido. Eu estou abandonando a prática do servir. Por quê? Mais uma vez, porque eu não estou reunido. Eu estou abandonando a prática do retribuir para Deus. Então, olha só a importância de reunir, para não abandonar, né, esses benefícios. Então, quando estamos reunidos, Deus se agrada. Deus se agrada porque estamos, mais uma vez, praticando o amor com o outro, estimulando o amor com o outro, motivando o irmão a permanecer fiel por causa da promessa. No final do versículo 25 diz: vedes que o dia se aproxima. Mais uma palavra que podemos pensar como uma exortação, uma advertência: o dia se aproxima. Então, não deixa de estar se reunindo, porque o dia se aproxima, certo? Então, continua cada vez mais estimulando um ao outro com a prática do amor, do servir e da retribuição. Tudo isso em se reunir. O dia se aproxima, ou seja, o cumprimento da promessa que está no versículo 23 vai se cumprir. Que promessas são essas? Aí o versículo 35 a 38 do capítulo 10 nos exorta. Vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha que palavras boas, né, que nos dá os benefícios para o reunir. Há uma promessa. Aí ele diz: não abandoneis. É o mesmo sentido de que não deixa de congregar. É a mesma palavra, deixar, abandonar. Então, não abandona, não perca essa motivação de estar reunidos. Por quê? Porque é através da reunião, do reunir, que temos uma confiança. Essa confiança é a certeza da promessa. E ele diz: grande é o galardão, ou seja, grande é a recompensa. Então, essa motivação para se reunir é porque
à vida eterna. E é através do reunir que temos cada vez mais essa confiança que vamos ter esse grande galardão. Aí ele continua no 36, persevera, mais uma vez, não é? É sempre palavras que devem nos estar sempre dando continuidade, não abandonar, né? Apresentar, perseverar, né? Não deixar. Então, são tudo um termo que devemos cada vez mais estar buscando. Não abandoneis a confiança, não perca o grande galardão, certo? Não vamos perder, aí no versículo 36, a perseverança, né? Continue sempre perseverança, porque feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Qual é a vontade de Deus? Aí eu me lembro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Um culto agradável a Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós estejamos estimulando um ao outro na prática do amor, na prática do servir. E isso é quando nós estamos reunidos. Então, estamos fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, aí a palavra diz, alcança a promessa. Mais uma vez, né, o galardão. Aí vem a palavra, mais uma vez, de exortação. Olha, aquele que vem não tardará, persevera, não deixe, apresente, continua. A qualquer momento, ele pode chegar. O justo viverá pela fé. Então, por meio da fé, nós nos reunimos, nós praticamos o amor um com os outros, nós praticamos o ato de servir uns aos outros e por meio da fé estamos retribuindo a Deus quando estamos reunidos, porque Ele nos amou primeiro e deu seu Filho. É muito sério reunir. Muitas vezes, quando pensamos em reunir, certo? Pensamos mais no domingo. Realmente, né, é o dia muito importante, porque é o dia que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas também a mesma motivação que temos de estar reunido na presença de Deus no primeiro dia da semana, também é importante, por exemplo, não é? Quando a igreja se reúne, culto de orações, aqui no Recife é nas quarta-feiras, às 19 horas, quando nós estamos reunidos em momentos de estudo, tudo isso é importante, porque tudo isso é para cada vez mais estarmos crescendo na fé, estimulando ao outro, porque o nosso alvo é a promessa. E precisamos estar cada vez mais focados em alcançar a promessa. E essa motivação temos quando estamos reunidos. É muito importante reunir, certo? Então, quando estamos reunidos, estamos agradando a Deus. E com isso temos vários benefícios. Benefícios que nos deixam firmes, benefício que nos faz estar perseverantes, benefícios que nos dá a convicção da promessa. Tudo isso por meio do reunir. O que é mais importante do que a promessa? O que é mais importante do que a vida eterna? Eu não encontro uma resposta para isso. Não há. O mais importante que nós podemos ter é a vida eterna. Por isso que devemos cada vez mais, a palavra diz, estimula, motiva a se reunir, certo? Para ter a vida eterna. O que é mais importante do que a vida eterna? O que vai ser mais importante de que estar estimulando uns aos outros em amor, em servir uns aos outros, que é no reunir? O que é mais importante? Não há. Por isso que a Bíblia diz, não deixemos de reunir. É algo muito importante. Precisamos cada vez mais ter essa mentalidade, principalmente o pensamento de retribuir. Aí os nossos louvores vai ser diferente.
Pode parar quando você estiver louvando e diz, não, eu estou louvando porque eu estou retribuindo a Deus, porque Ele me amou primeiro através do seu Filho. Quando estamos ofertando, eu vou pensar, eu estou retribuindo a Deus porque Ele ofertou primeiro o seu Filho. Quando estamos celebrando a ceia do Senhor, esse momento de retribuir, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Quando estamos aqui estudando, por que eu estou aqui? Porque eu estou retribuindo, porque Deus, certo? Ele me amou e através desse momento, ok, eu estou me edificando. Quarta passada, eu me senti muito bem depois do momento. Eu estava até conversando aqui com Armindo, disse, Armindo, que momento ótimo. Como é bom esse momento ali, que tem a Escola Bíblica Mundial nas quarta-feiras à tarde. Conheci pessoas novas, certo? Mesmo que seja virtualmente, eu disse, que legal isso. Entende? Eu refleti bastante na mensagem que o Timóteo, né, trouxe quarta passada, né? Como isso foi legal, falando com o Armênio. Benefícios. Então, não é que o meu trabalho, não é, permita eu poder cada vez mais estar presente, né? Possa ser que o trabalho, né, não permita. Isso não significa infidelidade. Eu creio que há uma maneira de eu não estar fazendo nada e eu não querer participar é uma coisa, não é? Agora, eu não posso, por causa, por exemplo, o trabalho, né? Minha carga horária não deu, isso é diferente também, entende? Agora, quando eu tenho tempo, por exemplo, quarta-feira à noite, né? Estou cansado, trabalhei o dia todo, vou para o culto, eu vou descansar. Mas é isso que Paulo diz, sacrifício vivo, vai com sacrifício mesmo. Está cansado? Lembra do sacrifício de Jesus lá na cruz. Lembra o que ele fez. Ele não disse, eu estou cansado, mas ele levou a cruz, né, no sol quente, pelas ruas, por mim. Aí eu vou dizer, eu estou cansado? Não. Sacrifício vivo. Vou estar presente no culto de oração, porque é o momento que eu estou reunido com meus irmãos, estamos entregando orações de súplicas, orações de agradecimento e é comunhão com a Irmandade. E assim, cada momento que a igreja está reunida para cultuar ao nosso Deus. Então, que essa mensagem, né, que Deus nos permitiu nesta tarde, né, que a palavra de Deus venha nos melhorar com o pensamento sobre reunir. E também que cada um de nós devemos exortar o irmão, estimular ele a importância de reunir. Mais uma vez, infelizmente, tem bastante pessoas, né, irmãos, com a mentalidade de um reunir muito mecânico. É simplesmente como se fosse uma obrigação. Não, irmão, não. Vá reunir porque Deus lhe amou, né? Porque Jesus morreu por você. Então, vá retribuir, vá estimular o irmão do amor na prática, lá na sua presença. O irmão fez isso por você, entende? Então, aí o irmão precisa melhorar a mentalidade. Realmente, eu não estou lá só por estar, eu estou lá porque eu estou transmitindo a prática do amor com o meu irmão, ok? Que Deus nos abençoe e que nossa mentalidade esteja cada vez, quando pensarmos em reunir, vou estar presente porque Deus me amou primeiro, preciso retribuir. Amém? Amém, amém, amém. Mas, olha só, se você tem uma pergunta, você pode fazer. Você ouviu falando sobre a necessidade de se reunir, por que nos reunir. Se você tem uma pergunta, pode fazer e a Adélio vai responder. Mas, Adélio, se eu falar uma coisa com você, eu acho que essa mensagem, exatamente essa que você deu, sem mudar nada, deve ser dado em todas as congregações. Não é porque eu vejo, Adélio, e a maioria dos irmãos, ele vai se reunir só para cumprir tabela.
sabe? E nem o time vai jogar campeonato, mas o time vai jogar campeonato e o time, ele é campeão antes de jogar todas as partidas. Mas ele já foi campeão, mas mesmo assim eles precisam cumprir tabela. Então, eles vão jogar somente para cumprir a tabela. Quer dizer, não vai jogar mais sem ela motivação, não vai ter mais ela empolgação, porque ele já foi campeão. Entendeu? A maioria dos irmãos, infelizmente, Adete, eu vejo que está se reunindo assim, somente para cumprir tabela. Mas você nos deu uma visão diferente sobre estar nos reunindo. Muito bom. E essa mensagem foi gravada, e se você quiser, eu mando para você. Né? E eu vou pedir a Américo, lá na beira, para dirigir uma oração, e depois disso você pode fazer a sua pergunta. Ok? Oremos. Pai Santo e Pai amado, queremos lhe agradecer pelos seus ensinamentos que o Senhor deu ao teu servo nesta hora que os irmãos estão reunidos, na verdade, como ele acabou de nos, na verdade, dar esta receita maravilhosa de por que nos reunimos e quais são os benefícios de nós nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Então, nós entendemos que não é somente necessário estar aqui para cumprir, mas estamos aqui para retribuir aquilo que Deus fez por nós, primeiramente. Por isso, nós agradecemos bastante por esta mensagem profunda que o Senhor, em meio a tanta dificuldade que nós temos passado nesses dias, mas o Senhor nos trouxe uma importância como devemos continuar nos reunindo, mas mesmo com as dificuldades que estamos a passar através da comunicação, através da tecnologia, estamos juntos porque o Senhor assim tem nos ajudado neste exato momento. Pai, continua abençoando o seu filho por esta linda mensagem e profunda para que nós consigamos refletir os benefícios de estarmos reunidos em culto com os irmãos. E agradecemos também por tudo que o Senhor tem feito e abençoando sempre a igreja no mundo todo, que estamos a passar momentos difíceis e que precisamos, na verdade, continuarmos a nos reunir como assim ouvimos e que o Senhor venha nos ajudar para que continuemos, porque se não nos reunimos, não praticamos o amor, não praticamos aquelas coisas que o Senhor manda segundo a sua promessa, que é a vida eterna. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesta hora, nesta noite para nós aqui na África e para lá em Brasil na tarde, e todos nós estamos juntos por esta graça que o Senhor nos dá nessa hora. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Olha só, se você tem uma pergunta, você liga seu microfone, faz a pergunta, depois você desliga o seu microfone e fica ouvindo. O Adécio, para abrir as perguntas, eu tenho uma pergunta que alguém fez. A pergunta é assim, a pessoa pode não ser salvo por não desejar se reunir? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Então, primeiramente, vamos entender que lá em Hebreus capítulo 10, 25, eu entendo como mandamento. Não deixar. É uma ordem. Então, se eu não estou obedecendo esse mandamento, entende? Como é que eu vou agradar a Deus? Aí eu vejo os benefícios que nós temos quando estamos reunidos, que é a prática do amor e do serviço. Então, se eu não reúno, eu não tenho a prática do amor. Eu não tenho a prática do serviço. Então, até quando vou ter um coração purificado? Entende? Porque é no reunir que vamos cada vez mais estar buscando, né, e cada vez mais vamos ter um coração sincero e purificado. É como você deu o exemplo aí do futebol, é você ser campeão sem querer treinar. Então, como é que vai ser campeão se não treina? Entende? Então, o reunir é algo importante. Eu vejo
a falta de reunir, uma possibilidade muito grande de esfriar-se na fé, porque não vai estar estimulando. Então, se está fraco da fé, como vai alcançar a promessa? Então, devemos entender o que o autor do Hebreus diz: persevera para poder alcançar. Então, devemos buscar para poder alcançar a promessa. Então, devemos nos esforçarmos. E esse esforço deixa bem claro que é nos reunir. Entende? Então, essa é a mentalidade. Essa pessoa vai ficar com o coração sincero e purificado sem estar se reunindo? Eu acho muito difícil. Então, se não tem, não tem a promessa. Entende? Ei, Alberto, muito bom, muito bom. Pode fazer sua pergunta, se você quiser. Tem uma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Pode perguntar. Oi. Ô, professor. Pode falar. Mas e como a gente deve se comportar diante do irmão, daquele irmão ou irmã que diz: eu não venho mais? Como nós devemos nos comportar diante dessa situação? É uma situação assim, né? Eu passei por isso um pouco na prática, creio que no ano passado, né? Final do ano passado, recentemente, com a atitude do irmão, disse: olha, a Bíblia diz que nós devemos estimular. Certo? Então, como cristão, devemos mostrar a ele o benefício do reunir e até vai dizer: olha, não deixe de congregar como os incrédulos, e algumas versões diz. Entende? A partir do momento que a pessoa não quer mais estar reunido, então ele está sendo uma pessoa incrédula. Então, até que ponto temos que estimular aquela pessoa? Até o momento que ela permita. Mas quando já chegar uma convicção, diz: olha, você tentou vários pontos para motivar essa pessoa a não deixar de reunir. Mas se ela diz não, 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 então chegou o momento que você vai dizer o seguinte: olha, agora eu não posso fazer mais nada. Olha, quando você quiser, estamos de braços abertos. Mas eu fiz minha parte, então nós devemos motivar e mostrar os benefícios. Porém, se a pessoa insiste em não querer, então eu creio que nós não temos mais assim como lidar com essa pessoa. Porque não quer. Aí vamos motivar quem quer. Esse é o ponto. Já quem não quer, é aquele velho ditado, né? Se você não quer, tem quem queira. Então, vamos motivar quem quer. Mas não devemos de imediato abandonar, mas sim motivar e mostrar os benefícios. Porém, se a pessoa insistir em não querer, não podemos fazer nada. Certo? Olha, quando você quiser, qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Às vezes, um tempo é bom para a pessoa para refletir. E eu espero em Deus que esse tempo não seja algo tarde, não é? Porque a Bíblia fala, né? Ele não tardará, entende? Eu não sei se eu consegui responder. Agradeço. Recentemente, eu me reúno aqui, eu sigo aqui em Tinha, Lauro de Freitas, e eu fiquei sabendo que uma irmã em Salvador tomou a decisão de se afastar. Aí eu convidei ela para vir passar um fim de semana em casa. Isso já tem 2 semanas passadas aí. Ela veio e passou o fim de semana em casa. Veio na sexta e saiu na segunda-feira. E aí, na hora do almoço, eu falei com ela sobre salvação, falei com ela sobre o que é o inferno, falei com ela sobre o que é o céu, mostrei para ela, eu fiz um convite a ela para ir lá no inferno, fiz um convite a ela para ir lá no céu, né? Lendo as passagens da Bíblia, você vai lá no inferno ou vai lá no céu. Eu gosto disso. De vez em quando eu vou lá, nos dois. E aí, conversando, falei com ela sobre só vai ser salvo quem tem comunhão com Deus, e a comunhão com Deus, você prova que tem comunhão com Deus quando tem comunhão com os irmãos. Eu conversei bastante com ela, e aí, na segunda-feira, ela foi embora e ela desistiu de se afastar.
não se afastou mais. Foi bom. Eu já tive a experiência ano passado com uma pessoa aqui, e ele deu essa notícia, não querer mais congregar, e eu tentei motivar outros irmãos, tentou, mas infelizmente ele chegou ao ponto de ser bem agressivo. Ele chegou ao ponto de falar comigo bem agressivo, eu disse, olha, então tá bom, a decisão é sua. E nos bloqueou no WhatsApp, redes sociais, então ele tomou a decisão. Ele sabe onde nós congregamos, certo? Estamos de porta aberta. Se um dia ele querer voltar, mas infelizmente ele não teve essa mesma atitude como foi a pessoa que Luizinho motivou. Já, Adélio, isso é só em Salvador, não foi na oração onde eu sirvo aqui. Mas na minha oração aqui, teve uma irmã que se afastou, um casal, né? Casado, os dois se afastou, e os dois falou o seguinte, Adélio, eu sei, e se eu não me arrepender, eu estou indo para o inferno, mas eu não quero mais. Quer dizer, nenhum irmão foi lá mais, ela já... Né, já deu o veredito final. Eu sei que muita gente se afasta por inocência, talvez, né? Porque não sabe, essa irmã, talvez, ela não tinha consciência do que é se afastar. Mas essa outra já falou, eu sei e se eu continuar assim, eu vou para o inferno, mas eu não quero mais se reunir. E ninguém foi mais lá, ela já falou tudo. Então, já decidiu. Mas essa mensagem é muito boa. Tem uma pergunta, pode fazer e fica à vontade. O pregador e o professor ainda está aí. Ele pode responder. Muito obrigado. Oi. Adélio. Oi. Eu posso passar essa mensagem para a igreja? Pode. Tranquilo. Obrigado. Pode, tranquilo. Eu creio que eu fiz um pequeno esboço, eu vou mandar para Luizinho compartilhar. Ok. Foi gravado isso aí, e amanhã eu vou botar lá no grupo essa mensagem, se a Adélio mandar esse esboço aí, eu também mando. Acho que o Armindo tem uma pergunta a fazer? Não, foi uma sugestão que eu estava falando. Consegue me escutar? Sim. Eu estava a dizer uma sugestão. O ponto que o irmão dele estava falando, né? Que é muito importante reunir, que o próprio Abreu aí, né? Sabemos que a carta é para nós, para cristãos, e é para cristãos, para nós também, né? E lá, esse é o perigo de a gente se afastar, lá em frente. O autor, ele fala sobre a questão da pessoa que se afastar, né? A pessoa que abandonar a Cristo, o corre risco ele ter